possa ficar atento à voz do Senhor nessa noite, amém? Para que o Espírito Santo continue tocando em você, possa te transformar e possa te usar de maneira sobrenatural, amém? Foi para isso que Ele veio, para transformar as nossas vidas, nos encher e nos capacitar para as demandas do Evangelho do Senhor. Amém? Boa noite. Gostoso demais, né? Muito bom, Jesus. Privilégio estar na tua presença. Abra sua Bíblia comigo em João 20. João 20, 1. Amém? Vamos ler? João 21. Amém? 21. 20, versículo 1. Aleluia. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio, à margem do mar Tiberíades. Foi assim. João 21. Não, João 21, 1. Está errado ali. Perdão, Adrianinho. 21, 1. Amém? Só virar a página ou ficar no mesmo lugar, dependendo da sua Bíblia. Amém? João 21. Vão comigo? Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, igual o pastor Ademir. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede ao lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus disse-lhes, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Então, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Pai, eu te louvo, Senhor. Só temos que te agradecer nessa noite, Jesus. Tu és um único, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, fiel, justo, onipotente, onipresente, sempre, sempre, sempre presente conosco, Senhor. O guerreiro que não perde nenhuma batalha. Pois nós estamos aqui nessa noite, nós temos certeza do Deus em quem servimos. Temos certeza do Deus em que adoramos, que pode, faz infinitamente mais aquele que crê, aquele que busca e aquele que espera. E nós esperamos por Ti nessa noite, Senhor. E declaramos e temos certeza dentro do nosso coração que não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, que o Senhor já está aqui. Oh, e onde o Senhor está, milagres acontecem, tudo muda.
infinitamente mais. Eis-nos aqui, Jesus. Faça a tua vontade em nós nessa noite. O inimigo não tem mais vez, porque a tua adoração encheu este lugar. E onde há adoração, onde há a tua presença, ele não pode ficar. Por isso, Senhor, toma este lugar, toma nossas vidas e faça o que apraz o teu coração, Senhor. Eis-nos aqui, somos sedentos de ti. Fala conosco, Espírito Santo. Amém? Pode sentar no seu lugar, meu irmão. É assim que Jesus faz. Páscoa foi um tempo de salvação, tempo que Jesus morreu na cruz por nós, nos remiu, nos trouxe de volta para Cristo, nos trouxe de volta para Deus, para encontrarmos com Ele novamente, para participarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós. Oh, já pensou se fosse só até ali na cruz? Se acabasse só até ali? Somente fosse só isso? Jesus veio, morreu. Que sentido teria? Mas diz a palavra que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nos deu uma promessa. Oh, e nós hoje sabemos que essa promessa ela já chegou, ela está dentro de nós. Nos renovando e nos restaurando. Essa promessa que nos vivifica todos os dias e nos faz ter encontro com o Pai. Mas só que os discípulos não sabiam disso. Eles estavam ali na praia. E aí, foi só até a cruz. Acabou. Para nós, a cruz, a morte de Jesus foi a redenção. Mas para eles, parecia que era o fim. Acabou. E aí? Mas Jesus ressuscitou, amém? E Ele está aqui no nosso meio, e Ele foi até a beira daquela praia, para que aqueles discípulos novamente fossem transformados por Ele, para contar uma nova história, para viver as promessas que Ele levou por nós, que Ele ganhou por nós ali na cruz, meu irmão, para que possamos viver essas promessas. Para que possamos falar dessas promessas, para que possamos experimentar dessas promessas. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Pentecostes, vivendo as promessas. Como que nós podemos viver a promessa? A descida do Espírito Santo. Pentecostes fala do Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos vem fazermos herdar essas promessas. Vivendo, saboreando, palpando as promessas de Deus para a sua vida. Mas como nós podemos viver essas promessas? Não ficando presos no passado, mas crendo na palavra. O Senhor queimava em meu coração há vários dias. Me falava de voltar ao passado, de não ficarmos presos ao passado, de não desistirmos. E no versículo 1 do texto que nós lemos, estava Pedro e mais alguns discípulos com ele ali na praia, na beirada do mar. E o Senhor me levou a pensar, o que eles estavam falando ali naquele momento? Pedro falando, pegando a palavra, falava assim, foi aqui que eu encontrei com o mestre a primeira vez. Que ele entrou no barco, entrou no meu barco e mudou a minha história. Foi aqui. Quantas caminhadas nós passamos juntos, irmãos. Quantos caminhos nós passamos com Ele. Quantos milagres vimos Ele operar. Mas agora parece que acabou. Estavam ali na beira da praia, vendo aquele mar sem fim, pensando que teria acabado. Eles esqueceram daquilo que Jesus falou para eles. Eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou voltar. Eles haviam esquecido disso. Instantaneamente ele falou assim, eu vou pescar. Voltou às mesmas práticas que eles vinham no passado. É as mesmas coisas que nós fazemos quando nós deparamos com as dificuldades, com as adversidades. Não tem jeito, eu vou voltar para trás. Não tem como. E automaticamente os discípulos falam assim, também vou com você.
Nós também vamos. Entraram no barco e foram. A noite inteira, diz a palavra do Senhor. A noite inteira. Você lembra desse texto passado? A noite inteira. Lançava a rede, voltava, lançava a rede, voltava. E nada pescaram. Nada pescaram. Porque quando você volta ao passado, meu irmão, quando você volta às mesmas práticas que você praticava no passado, nada muda. Sempre é do mesmo jeito. Quando você volta ao passado, você tem que viver as mesmas tristezas, as mesmas lamúrias, você tem que viver tudo o que você viveu no passado, quando você volta atrás. E foi isso que eles viveram. Não pescaram novamente, nada. Voltaram de mãos vazias. Jesus não quer que você volte ao passado, fique preso ao passado, mas Ele quer que você creia na promessa dEle. Ele quer que você creia na palavra, naquilo que Ele determinou para você, naquilo que você é, como você é, o que a Bíblia determinou que você é. É isso que o Senhor quer que você viva, que você vá mais para frente, que você viva o que Ele é para você. E quando você volta ao passado, automaticamente você diz: Jesus, eu não creio na Tua palavra. Quando você volta ao passado, meu irmão, você diz para Ele: eu não creio que a Tua palavra pode fazer para mim. Você volta automaticamente a viver as mesmas lamúrias, tudo aquilo que você viveu ao passado. Não vai mudar, é o mesmo sofrimento. E às vezes até pior. Você volta ao vômito. E é bem pior, é bem mais nojento, é bem mais sacrificante. Por isso que o Senhor te manda a prosseguir nessa noite, a não desistir. Você tem um sonho, você tem um projeto. O Senhor te deu uma promessa. Vá para frente, mesmo que esteja difícil, meu irmão. Vá para frente, prossiga para o alvo. Amém? Não perca a visão. Aquilo que o Senhor te deu, se Ele te falou, Ele determinou sobre a sua vida, assim será. Amém? Vai se cumprir sobre a sua vida. Mas Ele não quer que você conte uma história sozinho. Ele não quer que você viva as promessas sozinho. Ele quer que vá com você. Que Ele vá com você. Amém? Ele quer contar para você. Porque se você for sem Jesus, você vai contar só um capítulo. Ou somente um caso. Ele quer que você conte uma história toda. Ele quer que você conte uma nova história. Ele quer que você viva as promessas deles dia após dia. Mas somente com o Espírito Santo que você vai poder viver essas promessas. Somente com o Espírito Santo dentro de você, guiado por Ele, que você vai conseguir viver as promessas do Senhor para a sua vida. A não voltar ao passado, a não ter que viver as mesmas coisas, somente através do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele quer para você nessa noite, meu irmão. Ele quer te mostrar algo que você ainda não viu. Ele quer que você experimente aquilo que você nunca experimentou. Amém? Ele vai te provar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém? Isso é uma palavra, né? Que o povo no deserto, sempre quando vinham as tribulações, as dificuldades, eles lembravam do Egito. Querendo o Egito, com a mente no Egito, querendo comer as coisas do Egito, querendo voltar ao passado, presos no passado. E toda aquela geração que saiu do Egito, meu irmão, somente Josué e Caleb herdaram a terra, porque tiraram o coração, tiraram a mente, tiraram os olhos do passado. Todos aqueles morreram, somente eles puderam herdar a Canaã. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, nos fazer herdar a Canaã, o nosso principal objetivo, amém? Nós temos sonhos, temos projetos, queremos algo, mas nós temos que tirar o olho do passado e prosseguir para o alvo, amém? Para aquilo que o Senhor determinou no seu coração. Para aquilo que o Senhor já te falou que você é, e você é. Para que voltar aquilo que você, há anos voltou atrás. Há anos você passou, você sofreu. E novamente você está querendo voltar àquilo, às velhas práticas do pecado. Sofrer tudo que você sofreu novamente, é isso que o Senhor diz para você nessa noite. Não perca mais tempo em pensar no passado, mas prossiga para o alvo. Queira viver as promessas do Senhor e o Espírito Santo te capacitará a viver essas promessas com Ele. Amém? Creia, em nome de Jesus, amém? Deixe Ele contar para você aquilo que está no coração dEle. Estava vendo uma pregação, no congresso do Diante do Trono. O pastor de fora estava pregando e falou assim: por que Davi era segundo o coração de Deus?
Porque tudo que estava no coração de Deus, Davi ministrava. Davi falava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falava tudo aquilo que estava no coração do Pai. Eu sei que o Senhor é meu rochedo, eu sei que o Senhor é a minha vida, eu sei que o Senhor desbarata todos os meus inimigos. Tudo que estava no coração de Deus, Davi ministrava, Davi falava. Ele sabia que não precisava dele voltar ao passado, porque Jesus era o presente dele. Ele sabia que ele podia ir mais para frente, porque ele tinha garantia de vitória. Por isso que ele era segundo o coração de Deus, amém? Ministra a palavra do Senhor. Viva ela dia após dia. Seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te lembrar a palavra, vai te lembrar que você é mais que vencedor, que você não precisa pegar as migalhas de Satanás, amém? Creia, em nome de Jesus, amém? E o Senhor vai te dar aquilo que deseja o seu coração. Talvez você fale assim, mas você não está passando o que eu estou passando, Cora. Você não está na diversidade que eu estou passando lá dentro da minha casa. Você não está com a enfermidade que eu estou. Eu talvez não possa estar, mas o Senhor te diz nessa noite que Ele passou tudo que você está passando. Ele foi homem de dores. Ele soube o que é padecer. Ele fala para você assim, se você perdeu um ente querido, um amado, Ele soube também que perder. Ele soube, Ele chorou, Ele sofreu as mesmas coisas, mas em tudo o Espírito Santo de Deus encheu Ele todos os dias e capacitou a Ele a viver as promessas. A te mostrar que é possível, a contar uma nova história, a viver aquilo que Deus tem para você, amém? Ele foi homem de dores, ele soube o que é padecer, por isso ele te diz que você é capaz, você pode ir mais além, não precisa de você retroceder, vá adiante, porque Ele é contigo, para te fazer vencer todas as batalhas, amém? E ele te diz nessa noite assim, 2 Coríntios 4, 7, dessa vez eu não errei, não. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não na nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Aleluia! O que Ele quer falar para você nesse texto, meu irmão? Aleluia! Que você pode ser pressionado todos os dias e todos os lados podem vir contra você. Mas você não vai ficar desanimado. Porque o Espírito Santo de Deus vai te reanimar todos os dias. Vai renovar suas forças todos os dias. Pode vir contra você esse desânimo. Mas todos os dias o Espírito Santo vai te reanimar. Pode até vir, mas Ele renova suas forças. Ele te reanima todos os dias, amém? Você pode até ficar perplexo com as situações que vierem. Nossa, mas está acontecendo isso? Jesus, tem misericórdia desse jeito? Senhor, nós vamos aguentar? Né? Você pode até ficar perplexo com as situações que vierem, mas não desesperados, aleluia, porque o Espírito Santo te dará esperança, para você ter certeza de tudo aquilo que você vai ter, da onde você vai chegar, daquilo que você vai obter na sua vida. Não precisa de você voltar ao passado, porque o Espírito Santo renova as suas forças e te dá esperança para você ver mais além, para você ver aquilo que Jesus tem para você, amém? Aleluia. Você não precisa de ficar você pode até ser perseguido, mas não abandonados, porque o meu Espírito Santo estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez você, Senhor, estou sozinho. Senhor, está difícil a luta. Dá vontade de desanimar todos os dias. Está difícil de carregar a cruz. Mas o Espírito Santo te renova nessa noite. Para você continuar a caminhada. Ele reanima as tuas forças para você continuar a caminhada. Ele reanima o seu espírito para você continuar a caminhada. E você tudo pode, porque Ele fortalece você. Em todos os momentos, todos os dias, diz a palavra do Senhor, até a consumação dos séculos. Amém? Não precisa de você ficar desanimado. A palavra diz assim que você pode até vir sobre você, mas não permanecer desse jeito, porque o Espírito Santo está dentro de você. E amanhã é um novo dia. Amém? Aleluia. Você pode até ficar abatido, mas não destruído.
Aleluia. Porque o meu Espírito te renova todos os dias. Pois o teu homem exterior, meu irmão, ele pode até se corromper. Mas o Senhor te diz que o seu homem interior, ele se renova dia após dia, manhã após manhã. Oh, aleluia. Pode vir a luta após luta, mas você não será abatido, porque ele te renova, ele te reestrutura novamente. Ele te diz que você é capaz, que você pode e que você vai mais além, amém? Porque o Espírito Santo te capacita a isso. O Espírito Santo te renova a isso. Ele foi com Jesus em todo tempo e será contigo e será conosco em todo tempo, em todo momento, para você viver essas promessas do Senhor. São para você, são para nós podermos viver, para nós podermos contar para os nossos filhos contar para os filhos dele, que Jesus vive, que ele reina, que ele é poder, amém? E que ele voltará para nos buscar. Não precisa de você ficar abatido, porque o Espírito Santo te dá força para você caminhar novamente. Por mais que o seu corpo exterior esteja cansado, oh, meu irmão, afadigado, sentindo dores, mas contudo dentro de você, o Espírito Santo, o teu Espírito testifica que você é forte, que você é audacioso, que você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece, amém? E você vai mais além, porque Ele te promete, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina, e através da sua fé, você pode tocar. Você pode absorver, aleluia. Oh, as leves e momentâneas tribulações se tornarão em peso de glória muito excelente. Sabe por que Paulo fala assim, leves e momentâneas tribulações? Leve porque você aguenta carregar. Não te dá peso, não te dá tribulações que você não aguenta. Por isso que fala assim, é leve, porque você aguenta carregá-las. Momentâneas, meu irmão, vai passar. Pode vir hoje, mas você tem certeza que vai passar. São leves e momentâneas tribulações. Eu aguento carregar, vai passar, porque o meu Deus é comigo. E eu sei que essas leves e momentâneas tribulações vão se tornar um peso de glória muito excelente para a minha vida. Eu vou contar as promessas do Senhor. Eu vou vivê-las, eu vou falá-las, eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou praticar isso todos os dias da minha vida, porque são leves, vai passar, são momentâneas. Oh, aleluia! Você não precisa de ficar fadigado, meu irmão, porque aquele que prometeu, ele é fiel. Dobre os seus joelhos, está difícil. Clame, ore, cante louvores, adore, e ele sempre vem. E ele sempre vem. Ele sempre vem. Todos os dias ele vem. É só você clamar que ele vem. Porque a palavra dele é poderosa. Tire os olhos do passado. Tire a mente, o coração do passado. Creia na palavra verdadeira que o Senhor já determinou dentro do seu coração. Viva as promessas de Deus para a sua vida. Larga o passado. Passou, acabou. Oh, Deus não te abençoa, meu irmão, através da sua necessidade. Ele te abençoa através da sua obediência. Creia. Creia. Talvez você possa estar como os discípulos. Eu vou voltar. Arrumou um emprego fechado, está difícil demais. Eu vou voltar às práticas, porque está difícil, Senhor. O que você está querendo? O que o inimigo tem lançado na sua vida, você não pode. Não tem jeito para você, você não sabe cantar nada. Você não sabe servir ao Senhor. O que o inimigo tem lançado na sua mente? Você não pode discipular, que você não é ninguém. O que o diabo tem falado na sua mente? Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Você é aquilo que Jesus diz que você é.
Você vai onde Jesus diz que você vai. Que a palavra diz que você vai mais além. Você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas porque Ele fortalece a sua vida dia após dia. Que você não está sozinho. Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E assim será todos os dias. E assim será todos os dias. E assim será todos os dias. Você pode tirar os olhos do passado. Você pode prosseguir para o alvo porque Ele te dá a garantia de vitória. O Espírito Santo vai contigo para te fazer vencer todos os obstáculos, todas as batalhas que o inimigo tentar colocar na sua frente. Porque Ele é o nosso Deus, Ele ressuscitou para te dar garantia de vitória. E Ele enviou o Espírito Santo para fortalecer a sua vida, para você continuar a caminhada e não parar no meio do caminho. É assim que o Senhor te diz nessa noite. Tira os olhos do passado, tira os olhos daquilo que você fez no passado e prossiga para o alvo. Oh, aleluia! Queira aquilo que Deus tem para você, não aquilo que está dentro do seu coração. Senhor, está difícil demais. Eu falo assim, eu posso. Senhor, está longe demais. Vai chegar. Creia. Tome posse. Se fortaleça no Espírito. Reanime. Está perto. Está perto. Está chegando. Não desanime o seu coração. Não retroceda, porque o Senhor não agrada daqueles que retrocedem. Mas aqueles que avançam. Aqueles que buscam. Cedo virá a promessa. Você vai vivê-las dia após dia, porque o Espírito Santo fará você vivê-las. Fará você absorvê-las. Fará você experimentá-las. Fará você contar aos teus filhos, aos filhos dos seus filhos. Jesus fez isso por mim. E assim será sobre a sua vida. Amém? O Espírito Santo te dá bagagem para isso. Ele te fortalece a isso, amém? Estava lendo um livro que falava assim, que um homem que jejuava bastante, ele falava assim que estava num congresso, 7 dias. 7 dias. Ele falava assim que nesses dias, ele chamava à frente, o Senhor falava assim, pode chamar o povo à frente que eu vou curar, eu vou libertar, eu vou transformar. E nesses 7 dias, ele falou assim que vinha sempre uma velhinha. Ela vinha pendurada, né, no ombro da neta dela. Aí ele orava, o Espírito Santo enchia aquele lugar e a velhinha caía. Ele falou assim, oh, que gostoso. Aí ia lá, assim, a senhora, tudo bem? E aí? Ela falou assim, eu ainda continuo cega. Aí eu falei assim, mas vai nessa fé, volta de novo. Aí no segundo dia ela veio, e o Espírito Santo encheu ela de novo, ela caiu de poder. Aí ele foi lá e falou assim, agora, e aí? E aí, vovó? Ela falou assim, eu continuo do mesmo jeito. Eu falei assim, mas vai nessa fé, volta amanhã de novo. Aí no outro dia, sempre vindo com a apoiada na netinha. Aí o Espírito Santo novamente enchia, via todo mundo sendo curado. E ela caía de poder, cheia do Espírito Santo, o Senhor visitava ela. Aí ele ia falar assim, agora. Eu ia lá. Ele falou assim, e aí, vovó? Ela falou assim, estou na bênção, estou cheia. E aí, irmã, continuo cega. Não estou vendo nada ainda. Aí foram no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No 7º dia. Da mesma forma, o Espírito Santo visitou ela, com poder, com graça, com ousadia. Ela foi cheia do Espírito Santo e ela caiu novamente, da mesma forma que caiu dos outros dias. Aí o Espírito Santo falou com ele assim, vai lá, pergunte a ela novamente. Aí ele pegou na mão dela, e aí, vovó? Ela falou assim, eu consigo enxergar as maravilhas do Senhor. Eu consigo ver tudo nítido. Aí ele falou assim, Deus. Aí ele levantou e falou assim, parece que o pregador não fica satisfeito. Só podia ter feito no primeiro dia. Só podia ter curado ela no primeiro dia. Ela veio 7 dias na frente. E ela saiu saltitando, vibrando. O Senhor tinha curado ela. Aí em outro congresso ele se lembrou daquela velhinha. O Senhor não respondeu para ele daquele dia. Aí ele viu uma mulher totalmente desfigurada. Não tinha olhos. Uma coisa terrível. Aí nesse dia do congresso a mulher veio na frente. Ele começou a orar. E a mulher de lá, ela veio até ele. Ele tinha visto a mulher no meio da rua. Ela veio até ele na frente com aqueles olhos azulzões, lindos, maravilhosos. Ele falou assim, Jesus!
Orei só daqui da frente, a mulher lá de trás já recebeu, já veio com olhos, já veio com os olhos que o Deus deu para ela no rosto, coisa que as coisas mais lindas, aqueles olhos brilhantes, azuis, lindos. Eu assim, aquela mulher, assim, se lembrava da velhinha, 7 dias. Aí o Senhor falava assim, desde o primeiro dia, eu já estava curando. Eu já estava tirando cada tentáculo que estava no olho dela. No primeiro dia eu tirei um tentáculo. No segundo dia eu tirei outro tentáculo. No terceiro dia eu tirei outro tentáculo. No quarto dia eu tirei outro tentáculo. No quinto dia eu tirei outro tentáculo. No sexto eu tirei outro. E no sétimo eu expulsei o demônio da cegueira. Oh, aleluia! Por que desistir, meu irmão? Às vezes está perto de você obter a resposta do Senhor. Senhor, eu já fui na frente tantas vezes. Senhor, já orei tantas vezes, não obti a resposta. Oh, meu irmão, está perto a sua resposta, não desista. Porque cedo vem a promessa do Senhor sobre a sua vida. Cedo Ele vem com a promessa para você, porque Ele é Deus. E tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas naquele que crê, naquele que espera e naquele que persevera. Tire os seus olhos do passado. Tire os seus olhos daquilo que você fez ao passado. Comece a querer novamente aquilo que Deus tem para você. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Viva as promessas do Senhor. Pentecostes, vivendo a promessa do Senhor. O Espírito Santo fará você viver essas promessas. Amém? Oh, aleluia. Pentecostes, vivendo as promessas. Oh, como? Aleluia, não ficando presos no passado, mas crendo na palavra. E segundo, obedecendo a palavra. O Senhor me falava assim, até o diabo ele crê, estremece, mas ele não obedece. Temos que obedecer, amar, prosseguir. Para você viver as promessas do Senhor, você tem que obedecer a palavra. Aleluia. No versículo 4 do texto que nós lemos, Jesus estava na beirada da praia, esperando os discípulos virem da pesca. Da pesca eles não pegaram nada. Novamente. Esperando eles ali na beira da praia. E algo tremendo, assim, que chamou a minha atenção no texto, falava assim que eles não o reconheceram. E eu estava lendo um livro e falei assim, será por que eles não reconheceram Jesus? Aí os estudiosos falam assim que, às vezes, porque era de noite, eles estavam vindo da pesca à noite, era de madrugada, e às vezes, talvez ainda esteja escuro, eles ainda não reconheceram. E João no texto também fala, né, da ressurreição, que ele voltou, mas não fala que dia que foi, o tempo que foi, talvez ele ainda esteja totalmente desfigurado, que ele só recebeu um corpo de glória quando ele subiu aos céus, amém? Você lembra que Tomé tocou no corpo dele? Para poder ver, o corpo dele ainda estava desfigurado, por isso talvez ele ainda não tenha reconhecido. Mas algo que chama a minha atenção é que eles não reconheceram Jesus, mas mesmo assim, eles obedeceram. Jesus falou assim, lance a rede do lado direito do barco. Algo tremendo, se você não estava aqui quarta-feira, que o pastor falou, chama a atenção da gente. Eles estavam apenas 90 metros da beirada do mar. E a palavra diz assim que eram 153 grandes peixes. Peixe grande só se pega no meio do mar. Mas Jesus anula a lógica, anula o tempo, anula as diversidades, anula as situações para poder abençoar a sua vida. Para poder te mostrar que Ele é Deus Todo-Poderoso. Não tem tempo, não tem local, não tem espaço. Ele é Deus. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E os discípulos ouviram a voz do Mestre. A voz inconfundível, amém? Quem pode mandar desse jeito? Somente uma pessoa que pode mandar desse jeito. Somente uma pessoa pode me mandar lançar a rede novamente, eu já vivi isso. Oh, aleluia! Você quer novas bênçãos? Você quer, meu irmão, viver as promessas do Senhor? Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça.
Independentemente da sua situação, do tempo que você está vivendo, das circunstâncias que você está vivendo, das lamúrias, das pedradas que você está ganhando, continue a obedecer à voz do Espírito Santo de Deus, para você obter a promessa e vivê-las todos os dias da sua vida, amém? Lance a rede novamente. Oh, aleluia. Oh, algo tremendo demais nesse texto. Oh, chama a atenção da gente. Esse Jesus é muito gostoso. Que delícia. Jesus, ele te pede, mas ele já tem tudo pronto. Ele falava assim, eles voltaram com aquele monte de peixe. Aí ele falou assim, traga alguns deles. E veio. Já estava preparado. Já tinha peixe assado. Já tinha pão. Tudo preparado para eles comerem. Quando Jesus te pede, meu irmão, ele já tem tudo preparado para você. Já está preparado. Eles vieram com peixe, mas Jesus já estava com ele pronto para eles poderem comer. O que você está precisando? O que você está passando? E o que Jesus tem te pedido? Ninguém vence Deus não dá. Se ele te pediu, já está com a bênção preparada para você, para te entregar. Com medida sacudida, recalcada, transbordante, porque é assim que ele faz. Ele te surpreende em todos os momentos. Você pensa que ele vai fazer de uma forma, ele faz infinitamente mais, já está preparado. É assim que ele faz. É assim que ele agrada em fazer para você. Tudo pronto. Mas uma coisa ele quer, que você obedeça. Se eles não tivessem obedecido a palavra. Não conheço você. Jesus perguntou para ele, vocês têm de comer? Não. Foram seco e rude? Não. Pronto, acabou. Você pode não ter nada, mas quando Jesus te pede, ele já te deu para garantir de você ter. O peixe já está na sua rede. E na hora que você vai pegar, já tem todo pronto, até assada para você poder comer, porque é assim que Jesus faz. Ele nos surpreende, amém? Ele é Deus, ele pode todas as coisas, porque ele te fortalece para a caminhada. Amém? E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para testificar no seu coração. A palavra vivificada que nós aprendemos, amém? Para você tomar posse dela. E a cada dia viver por ela. Viver as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Fomos salvos, fomos libertos. Temos livre acesso ao Pai, mas Jesus quer que você viva as promessas dele dia após dia, através do Espírito Santo. Para te guiar, para te direcionar, para te mostrar que você é capaz de absorver tudo. Para Ele, por Ele e para a glória dEle, amém? Foi isso, para isso que você foi feito, para a glória dEle, para viver as promessas dEle aqui. Queira tudo para você, meu irmão. Não lance fora, amém? É para você que Jesus fez. O Espírito Santo te capacita a isso, amém? Vivendo, Pentecostes, vivendo as promessas do Senhor. Como? Não fique preso ao passado. Creia na palavra. Obedeça a palavra, amém? O Espírito Santo, quando você fizer isso, ele te dá a garantia de você vencer, de você ser renovado, de você buscar Ele mais, de você ter certeza da vitória, amém? E quando você tira os olhos do passado e que você obedece a palavra, tudo que Jesus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. O que você está esperando? O que deseja o seu coração? Ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Ele faz de maneira recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida. Primeiro eles tiveram que ir lá no meio do mar. E as redes até não aguentaram de tantos peixes. Só que dessa vez eles foram na beirada da praia e pegaram 153 grandes peixes na beirada do mar, meu irmão. Ele faz o melhor. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Se ele curou uma vez, ele vai curar de novo, porque ele é Deus. Ele continua o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo Deus Todo-Poderoso, amém? Que faz infinitamente mais para você. Ele nos lembra quem somos e o que podemos fazer. Eles esqueceram quem eles eram. Pensavam que eram pescadores, novamente, de peixes. Mas o Espírito Santo vem nos lembrar. Não somos mais pescadores de peixes, mas sim de almas.
Vocês podem até voltar, mas agora vocês vão ser pescadores agora, mas é de almas. Para mim, nova vida, um novo começo, é viver as minhas promessas, é viver aquilo que eu tenho para vocês. Chega do passado, chega de pegar peixes, agora vocês vão pegar vidas. Oh, pescar vidas para mim, para a minha glória, para o meu louvor. Chega de pegar as migalhas de Satanás, meu irmão. Está na hora de comer o banquete de Deus que Deus tem para você. Está na hora de experimentar o melhor de Deus, amém? É Pentecoste, é tempo de ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a apropriar das promessas. E a cada dia vivê-las todos os dias da nossa vida, amém? Mesmo que seja difícil, mas o nosso coração tem certeza da vitória. Porque quem prometeu é fiel para cumprir, amém? Ele nos leva a obedecer ao Pai para podermos participar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Para aquele que está disposto a obedecer a sua voz e fazer o que Ele manda. Do jeito que Ele manda. Lança a rede do lado direito, não é do lado esquerdo. O que o Senhor tem mandado você fazer e você tem retrocedido? Você tem feito errado. E você vai ter que fazer de novo. É do jeito dele. É como ele quer. Na hora que ele quer. Como ele quer. Às vezes o inimigo vem ditar palavras para você. Aparta-te de mim, Satanás, porque eu não te conheço. O Senhor já me deu uma palavra, já me deu uma promessa e eu vou cumpri-la até o final. É assim que é sobre a sua vida, amém? Não queira mais que isso, queira a obediência, queira obedecer ao Senhor, amém? E participar daquilo que Ele tem para você. Para você, já está preparado, é para você. Absorva isso, toma posse disso, é seu, é promessa para você, amém? E o Espírito Santo te capacita a viver essas promessas, amém? Ele pode até te pedir, como ele disse aos seus discípulos, traga o peixe que pescaram. Mas é ele quem faz tudo primeiro. Quando voltamos da pesca, já tinha o pão e o peixe assado, pronto para podermos comer. Quando cremos e obedecemos, experimentamos o melhor. Vemos o sobrenatural de Deus acontecer. Você está disposto a obedecer à voz do Senhor? Você está disposto a pagar o preço? Talvez até o jejum você não está fazendo por não obedecer a palavra. Está fora. Você está perdendo grandes bênçãos do Senhor. Tem que ser do jeito que Deus determinou. Amém? Do jeito que Deus mandou. Amém? O Espírito Santo descerá sobre vocês. Encherá a sua vida. Te capacitará. Te renovará. Te transformará. E você poderá cumprir as demandas do Evangelho. Em todo o tempo, em todos os momentos. Amém? Queira cumprir a palavra do Senhor. Tire os olhos do passado. Amém? E Ele te garante vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor manda ter uma palavra para você nessa noite. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Hebreus 10, 35, 39. Não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que recuam para a perdição, mas daquele que creem para a conservação da alma. Receba essa palavra em nome de Jesus. Renova suas forças no Espírito em nome de Jesus Cristo. Não queira mais comer as migalhas de Satanás, amém? É para você. Já está preparado. Mesmo que vier circunstâncias difíceis sobre a sua vida, eu prossigo para o alvo. Eu quero a minha promessa. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim. É meu, é para mim. E Ele te dá garantia de vitória, amém? Ele te garante que você pode todas as coisas nele, que Ele te fortalece. E Ele estava me lembrando, né, quando Ele prometeu ao povo, quando eles saíram do Egito, que eles iam entrar na Canaã, comer leite e mel. Eu estava lendo Deuteronômio.
E falava assim: cumpriu-se a palavra do Senhor. O povo estava na terra, comendo o melhor da terra. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E o Senhor prometeu aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio um vento veemente, impetuoso, e encheu aquela casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em novas línguas. Saíram dali fervorosos. E a partir daquele dia, não foram mais os mesmos. A partir daquele dia, começaram a viver as promessas do Senhor, a ministrar as promessas do Senhor, a falar da vida do Senhor, a se comprometer com o Senhor. Não mais olharam para o passado, não mais olharam para aquilo que eles eram no passado. Eles decidiram obedecer a palavra do Senhor e foram avante. E nunca mais foram os mesmos. E as promessas, foram adquiridas, foram acrescentadas por Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Todos eles. E ainda há uma promessa, como o pastor tem falado. O nosso maior e principal objetivo. A Canaã celestial está chegando, meu irmão. Aquele que há de vir virá. E não tardará. Eu acharei prazer naquele que não retrocede, naquele que não fica olhando para trás, naquele que prossegue, naquele que obedece a minha palavra. Eu virei e abençoarei. Encherei eles do meu espírito. Darei a eles uma nova visão, novos olhos, um novo coração. Não se conforme com esse mundo, meu irmão, com as coisas desse mundo, mas sejam renovados, transformados pela palavra, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, para que você possa ter a mente de Cristo, coração cheio do Espírito e andar guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Para que você possa viver as promessas do Senhor todos os dias. Aquilo que eu quero eu não obtive hoje não, mas vai acontecer. Não desista. E o Senhor me lembrava, falava no meu coração que sempre, amanhã faz 5 anos que minha mãe morreu. Aí falava assim, o diabo fica tentando colocar tristeza no meu coração. Eu falei, Senhor, mas não consigo mais ficar triste. Eu falei assim, porque eu já tirei de você. Você não precisa de voltar ao passado. Você tem que se lembrar da sua mãe, a mãe maravilhosa que ela foi. A mãezona que ela foi, como ela fez para você. Agora você tem que prosseguir para o alvo daquilo que eu sou para você, daquilo que eu faço para você, de como eu faço, do que eu sou para você. E eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu falei assim, é verdade. Não preciso mais eu ficar insatisfeita, chorando, porque todas as coisas já passaram, mas tudo se torna novo na minha vida, porque eu tenho Jesus. E o Espírito Santo me renova todos os dias, todas as horas, todas as vezes que eu clamo ao Senhor, Ele vem ao meu encontro e me dá vitória, e me dá a certeza das promessas vivas na minha vida. E é assim sobre a sua vida, meu irmão. Todos os dias Ele vem te abençoar. Todos os dias Ele vem te mostrar e te dizer quem Ele é. E Ele é poderoso, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz, Ele é o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, que ressuscitou e que enviou o Espírito Santo de Deus para te encher, para te renovar, para você poder cumprir todas as demandas do Evangelho e ser testemunha viva dEle aqui na terra. E ser abençoado nessa noite em nome de Jesus Cristo. E ser cheio nessa noite em nome de Jesus Cristo. E ser renovado nessa noite em nome de Jesus Cristo. E começar a cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Em nome de Jesus. Porque você é mais que vencedor, meu irmão. Você é herdeiro com Cristo. Nas regiões celestiais é assim que você é.
sacerdote eleito do Senhor, oh, povo exclusivo de Deus, separado. É assim que você é, o Espírito Santo testifica isso dentro de você, que você é filho, herdeiro, exclusividade do Pai, menina dos olhos de Deus. Oh, aleluia! Queira o diabo ou não, você vai receber as promessas, se continuar firme, oh, seguindo ao Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E é assim que Ele faz para você nessa noite, em nome de Jesus. Veja como Deus vê. Talvez até hoje, né, o diabo tentou te parar. Mas é tempo de Pentecoste, é tempo de você prosseguir para o alvo. Oh, para aquilo que o Senhor te chamou, para aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. E assim será, queira o diabo ou não, assim será. Ele não vai te abençoar por aquilo que você está passando hoje, não. Ele vai te abençoar quando você obedecer, decidir obedecer e tirar os olhos do passado e prosseguir para o alvo. Amém? Não desista. Permaneça. Prossiga. Queira aquilo que Deus tem para você. Viva as promessas do Senhor, mesmo não vendo, mas crendo. Cedo virá a promessa. Amém? Pentecostes, vivendo as promessas do Senhor, cheios do Espírito Santo, para não mais olhar para o passado, ser preso no passado, mas crer na palavra, cheio do Espírito Santo, vivendo as promessas, obedecendo a palavra em todo o tempo, fora do tempo, em toda hora, fora da hora, crendo, obedecendo tudo aquilo que Deus tem para você e que Deus tem para você está escrito aqui. Obedeça, creia, seja cheio do Espírito Santo e continue cumprindo as demandas do Evangelho, amém? Em nome de Jesus Cristo. Mesmo que o diabo se levante, eu te digo nessa noite com toda certeza, ele vai se levantar para cair. Que é maior aquele que está dentro de você. Aquele que determinou, que comprou você com alto preço. E ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Para dizer que você é mais que vencedor. E diz assim a palavra também que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E isso é bênção. Nada, mesmo que o diabo queira, ele não pode te separar, porque você foi comprado. Você é dele, você pertence ao Senhor. Você é menina dos olhos de Deus, por mais que o diabo queira tocar em você. Não dê brechas. Vá para frente, prossiga para o alvo, ele não vai poder encostar em você, porque você é exclusividade de Deus. Amém? Para ser a cada dia referencial dele, para que outros possam ver em você a vida dele. E assim será, em nome de Jesus, amém? Pentecostes, vivendo as promessas. Que promessas que o Senhor já fez para você? Sabe o que ele te diz para você nessa noite? Ele fala assim, fala para eles, vinde comer. Fique de fé. Vamos comer o melhor. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vinde comer aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Já está pronto, já está preparado, já está assado. É só você sentar na mesa com o Pai nessa noite e comer o melhor, satisfazer do melhor, porque já está preparado. É seu, é para você, é para a sua família, é para o seu filho, aleluia! Já está preparado, meu irmão. Clame a Ele, busque a Ele, adore a Ele, tire os olhos do passado, obedeça a palavra e você verá a glória do Senhor descendo sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Talvez você entrou aqui, Senhor, eu sei que o culto hoje vai ser estrondoso, porque é promessa do Senhor, porque é tempo de Pentecostes, é tempo de sermos cheios do Teu Espírito Santo. E eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver as Tuas promessas. Eu quero contar para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos continuem contando que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor me deu promessas, que o Senhor mudou a minha vida, que o Senhor transformou meu coração,
que o Senhor transformou a minha casa, que o Senhor me curou. Oh, aleluia, que o Senhor me deu grandes bênçãos. Eu quero contar para eles uma nova história a cada dia. Eu quero contar para eles que eu vivi as promessas a cada dia. Eu quero falar para eles que o Senhor é todo poderoso. Oh, Senhor. Não há outro Deus como tu, Jesus. Não há outro Deus como o Senhor, que nos amou de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito, para que eu cresça nele e fosse salva. E ainda mais enviou o Consolador, para que a cada dia eu possa ter certeza da minha vitória. Para que a cada dia eu possa, Senhor, ver a Canaã celestial pelos olhos da fé e me apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu sei que quando eu te busco, quando eu ponho o seu reino em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar todas as outras coisas. Mas o que mais nós queremos nesse dia, Senhor, sermos cheios de Ti. Sermos cheios de Ti. Sermos cheios do Teu Espírito Santo. E quando formos cheios do Teu Espírito Santo, não vamos mais voltar ao passado, Senhor. Não vamos mais comer as migalhas de Satanás. E quando somos cheios do Teu Espírito Santo, Pai, eu sei que pode vir ter circunstâncias difíceis, mas eu não vou ser abatido. Não vou ficar desanimado nem desamparado, porque o Teu Espírito vai estar comigo. Eu sei que pode estar doendo o meu corpo com enfermidade, mas eu digo como Jó, nessa noite o meu Redentor vive cedo, Ele virá ao meu encontro. Ore xeremanai cantarei. Receba a cura nessa noite, meu irmão. Receba a cura nessa noite, meu irmão. Receba a cura da sua alma. Receba a cura. Receba a unção do Espírito Santo de renovo sobre a sua vida. Receba alegria, receba alegria, receba a paz, a certeza da vitória. Oh, novas vestes, um novo pensar, um novo falar, um novo agir. Rebaixê, cantaré, balabaxô, cantaré, balabaxê. Rebalabaxê, cantaré, balabaxê, cantará, balabaxô. Doce Espírito, o Senhor pode tocar onde o homem não toca. Rebaixê, cantará, balabaxê, cantaré, balabaxê. Oh, Senhor. Regenerado estou pelo Espírito Santo. Por que sofrer? Olha meu braço. Guiado sou pelo Espírito Santo. O selo que há em mim és tu, Espírito. O selo que há em mim és tu, Espírito. Pois carta de Cristo faz-me ser. O selo que há em mim és tu, Espírito.
pois carta de Cristo faz-me ser. Diga para Ele o que você quer. Eu quero ouvir tua voz e obedecer, me santificar para o teu prazer. Cheio eu quero ser, mais e mais de ti. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu quero ouvir tua voz e obedecer, me santificar para o teu prazer. Cheio eu quero ser, mais e mais de ti. Vem sobre mim, Espírito Santo. Eu quero ouvir tua voz e obedecer, me santificar para o teu prazer. Cheio eu quero ser, mais e mais de ti. Vem sobre mim, Espírito Santo. Sonhar, de querer mais vontade de ti, Senhor, para a tua glória, que eles possam viver para a tua glória, com certeza no coração que tu farás. Sempre o Senhor faz, já está tudo pronto, e assim será sobre a tua igreja. Eu abençoo cada um, eu declaro a unção do teu Espírito Santo, o renovo sobre cada um, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Seja abençoada nesta noite, meu irmão.